A paz do Senhor, que o Espírito Santo te abençoe, que esteja presente na sua vida hoje e sempre. E a nossa palavra hoje é no livro de Apocalipse 1:11. Todo esse mês a gente está conhecendo esse livro, que é o livro da profecia, o livro que Jesus Cristo mandou escrever para os anjos das igrejas. E aqui no 11 ele fala, 1:11, ele fala: escreve tudo que você ouvir e tudo que você vê, e envia para as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, na Ásia ficava as 7 igrejas do Senhor. E aquelas 7 igrejas tinham 7 anjos. Esses anjos, ele era o responsável por essas igrejas, por cuidar das igrejas e da palavra de Deus, de ensinar a palavra de Deus. Aí você pergunta: mas Sônia, esses anjos eram anjos normais do céu? Era anjo do céu, mas eles estavam em carne e osso, igual a Jesus, entendeu? Então você olhava, era um homem normal. Mas esses anjos, Jesus chamava de anjos, porque eles eram os anjos. Porque eles nasceram para aquilo. Eles vieram para a terra como Jesus, com a missão. Eles tinham a missão deles. Fazer a obra do Senhor. Ensinar as pessoas a andar segundo o caminho de Deus, segundo a vontade do Senhor. Que as pessoas não se percam. Então, aqueles anjos estavam ali para aquilo, entendeu? E essas igrejas, na Turquia, em cada lugar tinha uma. E aqui está o nome dessas igrejas. Efésio era o nome de uma das cidades onde estava a primeira igreja. E a outra igreja, Esmina, era o nome da outra cidade. Pérgamos, Tiatira, Sadom, Filadélfia e Laodiceia. Mais ou menos isso. Se não for, mas você vai saber. Você pesquisa. É isso aí. E esses lugares eram os lugares aonde as 7 igrejas ficavam. Cada lugar desse era uma igreja. E cada igreja tinha um anjo do Senhor que era responsável por aquela igreja. E todas as informações que aquele anjo tinha que levar as pessoas que entravam naquelas igrejas, os membros que se convertiam a Jesus Cristo daquelas igrejas, a responsabilidade era desses anjos de fazer isso. E os anjos faziam o trabalho deles. O trabalho deles era ensinar as pessoas os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, aquilo que Deus queria que eles fizessem, para que as pessoas saíssem das suas maus obras, deixassem tudo que era errado e se convertessem a Deus, a Jesus Cristo, fazendo as coisas que era certa. Era só isso e nada mais. Fazer o que é justo e o que é certo. E aqueles anjos, eles faziam essas coisas. E João, quando estava no céu, para escrever Apocalipse, ele diz que ele se vira para ver quem estava falando com ele. Porque Jesus Cristo disse a ele: escreve tudo que você vê e que você ouvir. E isso ele disse: me virei para ver quem era. E quando olhei que a vi, caiu nos pés dele como morto. Você vê, a aparência de Jesus não era mais aquela que João viu na terra, quando Jesus estava como um homem, no corpo de um homem, de carne e osso. Porque Jesus, ele não é aquele homem, aquele simples homem que estava no mundo, na terra, na Ásia, andando
como filho de Maria e José, né? E quando ele se revela para João da forma verdadeira dele, como ele é, como Deus, o Espírito Todo-Poderoso, João não resistiu, desmaiou, caiu lá nos pés de Jesus como morto. E Jesus mandou que ele levantasse e acordasse e não temesse, porque ele era o Todo-Poderoso, aquele que morreu e ressuscitou e agora vive para todo o sempre. Amém. Foi as palavras do Senhor. Foi essa, está em Apocalipse 1:12. Você vai encontrar essas palavras. E Jesus estava ali na mão dele 7 cascais de ouro, que esses cascais de ouro representam os 7 anjos das igrejas. E Jesus estava vestido de uma veste branca, vestido longo até os pés e cingido com cinto de ouro sobre o peito dele. E a aparência dele era totalmente diferente. Os cabelos dele era branco como neve e os olhos dele era como fogo. Era como fogo. Foi o que João viu e foi o que João relatou nas cartas que ele escrevia de Apocalipse. Ele disse que Jesus era dessa forma. E Jesus estava ali cingido com um cinto de ouro no peito e vestido um vestido longo e branco. E os cabelos eram brancos como neve, e os olhos como fogo, e os seus pés eram como uma fornalha de fogo. Era como fogo, porque Jesus não é um ser humano como nós. Jesus é um Deus, um Espírito, com todo o poder, toda a honra e toda a glória. Jesus, ele não é normal como nós. Por isso que Jesus, ele é Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Independente de quem crê, de quem não crê, de quem tem a fé, de quem não tem a fé, não importa. Jesus, ele não precisa de nós. Ele não precisa da nossa fé. A existência dele não depende de ninguém, não depende de nenhum ser humano. Tem uma palavra que ele fala, que ele é o antes e o depois. Ninguém antes dele e ninguém depois dele. Quer dizer, nunca existiu ninguém antes dele e nunca vai existir ninguém depois, nem antes dele, nem depois dele. Nunca vai existir, porque ele é único. E é isso que Jesus mostra a João e manda que ele escreva e traz essa carta para ser entregue nas 7 igrejas que estão na Ásia. E ali tinham os 7 anjos que pregava e ensinava a palavra de Deus. E aquelas cartas falavam tudo que Jesus queria falar, ensinar aqueles anjos dele como continuar, como saber quem era o mal e tudo mais. Aquelas cartas eram escritas para aqueles anjos. Aquelas cartas não eram para qualquer pessoa na rua. Aquelas cartas de Apocalipse, ela tinha um dono, tinha a pessoa certa para receber. Os 7 anjos das 7 igrejas que estavam na Ásia. É isso que Jesus explica para João. João, você não perde nada, escreve tudo que você vê. E Deus abre as portas do céu para João entrar e ver as coisas que acontecem lá no céu. Como era Jesus lá no céu, no seu trono, no seu reino, totalmente diferente do simples homem na terra, que veio para morrer por todos nós, né? Que foi isso que aconteceu.
Ele veio e morreu. No 15, 1,15, João fala que viu os pés de Jesus como se tivesse saído de uma fornalha. Já pensou? Um forno quente, quente, muito quente. E os pés de Jesus estavam ali, com fogo, cheio assim de fogo. E ele viu Jesus e ele disse que os pés deles era como que tivesse saído de uma fornalha. E a sua voz como voz de muitas águas. Sabe? Tem gente que gosta de botar no celular o barulho da água para poder dormir, se acalmar. Então ouviu a voz de Jesus como a água, com o barulho de água, aquela voz mansa e suave no ouvido dele. E foi assim que ele relatou na carta que ele escrevia no livrinho lá de Apocalipse, como ele viu Jesus. Então Jesus, ele não tem nada a ver com o que muita gente pensa. Muita gente pensa, Jesus é Jesus fraco, veio, morreu e ressuscitou, voltou pro céu e tal, e tá lá só lançando maldição nenhum, bênçãos em outro. E não é verdade essas coisas. Jesus é o Todo-Poderoso. A Bíblia fala que Jesus Cristo, ele veio para a terra e ele tinha uma missão dele, morrer e ressuscitar, porque a morte dele era a glória dele e de todos. Porque Jesus Cristo, ele foi o Filho obediente a Deus até a morte. E por que ele morreu? Por cada um de nós, para nos trazer liberdade. A liberdade de escolha. De você hoje vai para o céu se você quiser, você não vai se você não quiser, porque não depende do Senhor, só depende de você, só depende de nós, só vai se quiser. No 15 ele fala que Jesus tinha 7 estrelas nas suas mãos. Ele tinha 7 estrelas e da sua boca na sua boca tinha uma espada de 2 fios. A Bíblia, ele explicou isso. Jesus Cristo mostrou a João e João escreveu no livro as 7 estrelas que estavam na mão de Jesus e a espada de 2 fios que estava na boca de Jesus Cristo. E Jesus tinha a espada de 2 fios na boca dele. E Jesus, ele mostrou isso e disse: João, escreve tudo que você ouvir e tudo que você vê aqui no céu. E João escrevia isso na Bíblia. Ele escrevia que viu Jesus dessa forma aí, com as 7 estrelas, que a Bíblia fala, que Jesus explica a João que as 7 estrelas significam os 7 anjos que estão na terra, que estavam ali na Ásia, dentro das 7 igrejas, e eles cuidavam das 7 igrejas. E era essas 7 estrelas que estavam na mão de Jesus, representava eles. Você vê quanto aqueles anjos significavam e era importante para Jesus, porque o trabalho daqueles anjos era muito importante para Jesus, ou melhor, para o povo na terra. Era necessário aquele trabalho continuar, porque Jesus queria que as pessoas se libertassem. Jesus queria que as pessoas conhecessem Ele e rejeitassem o outro lado, o mal. E aqueles anjos tiveram muitas dificuldades para fazer isso. Foi muito difícil para que aqueles anjos conseguissem mudar a cabeça daquelas pessoas, porque eles não estavam nem só ali. Tinha o inimigo de Deus,
que também estava naquela cidade, que também tinha a igreja dele naquela cidade, que eles estavam ali pregando mentira, falando de Cristo, tudo o contrário, o que era errado e o que era mentira. E muita gente, igualmente a hoje, dava ouvido ao mal, entendeu? E assim foi por muitos anos. E João fala no 1, versículo 17, Apocalipse, que quando ele viu Jesus, ele caiu como morto. E Jesus mandou que ele levantasse e não tivesse medo, porque Jesus ele era o primeiro e o último, que não tinha ninguém antes e nem depois dele. E no 18 ele fala: e o que fui morto, mas aqui estou e vivo para sempre. Isso quer dizer o quê? Jesus, ele não morre mais. Ele morreu na carne, ele ressuscitou em espírito e voltou para o céu. E agora ele não morre mais, porque ele não tem mais uma carne para ninguém matar. Ele não morre mais. E agora ele é para sempre. Ele falou isso. E agora ele é para sempre. E João escrevia o que via e o que ouvia. Porque Jesus estava mandando essas cartas, esse livro, para os 7 anjos das igrejas. Os 7 anjos que estavam na igreja da Ásia, na Turquia. Em cada aquela cidade que eu falo aí no vídeo, tinha um anjo naquelas igrejas. E aqueles anjos tinham a missão de levar a palavra, o conhecimento da palavra de Deus às pessoas. E era isso que eles faziam. E o livro de Apocalipse foi escrito para eles. E para quem tiver ouvido, porque Jesus ele fala, quem tiver ouvido, que ouça. Não custa nada fazer igual aos anjos. Fazer as coisas certas, não custa nada. Mas o verdadeiro propósito de Deus era que essas cartas chegassem na mão dos anjos. Porque quem era capaz, quem era capacitado para fazer a tal obra, era aqueles anjos. O responsável por essa obra era aqueles anjos. E para eles Jesus mandou as cartas. E depois ele no final ele falava, mas não custa nada. Aqueles que tiver ouvido, pode ouvir e receber para si próprio também. E fazer também a sua parte. Fazer o que é certo. E é isso. 1:19, Jesus fala: escreve tudo que você viu e tudo que você ouviu, as coisas que já aconteceu e as coisas que ainda vai acontecer. Jesus manda que João escreva tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer. Então, tudo que aconteceu durante o tempo que Jesus estava na terra, que ele morreu e que ele ressuscitou, e as coisas que também vai acontecer depois que Jesus subiu para o céu, e as coisas que vai acontecer até o final dos tempos, até o final de Apocalipse. Que o final de Apocalipse chega ao final dos tempos. E é isso que Jesus mandou que João escrevesse e enviasse aquelas cartas para as 7 igrejas que estavam na Ásia e os 7 anjos que estavam naquelas igrejas. Era para ele essas cartas. E João fez isso e entregou aquelas cartas aos 7 anjos das 7 igrejas que estavam na Ásia. E cada carta tinha a sua mensagem para o anjo certo. Cada carta. E a gente vai ler elas. A gente vai conhecer cada segredo desse livro. A gente vai buscar
lá no fundo cada mistério, cada segredo.